Olá! Vamos começar mais uma semana com mais aulas de inglês, certo? Então pega o livro de vocês de inglês e vamos começar uma semana bem animada, bem feliz e fazer nossas atividades de inglês. Então pega agora seu livro e vamos começar a lição de hoje. Então vamos lá para a atividade do livro. Então nós temos duas atividades hoje. Uma é na página 60 e a outra é na página 61. Então você acompanha aí no seu livro. Então na página 60 nós temos aqui uma árvore, certo? É uma árvore genealógica. Então tem todos os membros da família aqui, tá? A família é a família de Pedro. Pedro, ele está aqui e está aqui a árvore da família dele. Então aqui está dizendo o nome de cada membro da família dele, os avós, os pais, os tios, as tias e também primos e primas, irmãos, irmãs. Então está toda a família dele aqui, de Pedro. Então, lendo o texto, você vai colocar o nome, de acordo com o texto, de cada membro da família, né? O nome dos avós, coloca aqui. E assim vai até chegar no final. Eu vou lendo aqui e você vai prestando atenção quem é quem, né? Lembrando o nome dos membros da família. Se você não lembra, então você pode voltar um pouquinho às páginas das outras atividades e lá tem o nome dos membros da família. Como é que é tio em inglês, como é que é tia, como é que é avô, como é que é avó, mãe, pai, irmão, irmã, prima, prima. E aí você vai colocando o nome. Agora aqui, nessas linhas, é para colocar o nome mesmo do avô, o nome da avó, o nome do pai, da mãe de Pedro. Lembrando que a família é deste menino aqui, Pedro. Então o texto diz o seguinte, ó, leia o texto sobre a família do Pedro e complete a árvore genealógica. Hi, my name is Pedro and this is my family. Oi, meu nome é Pedro e aqui está a minha família, né? Sarah is my grandmother. Sarah é minha... Quem é a grandmother? Eu não vou dizer, você vai ter que lembrar. Sarah is my grandmother. Sarah é minha grandmother. She is very nice. Ela é muito legal. My grandfather is Alberto. Então, Alberto é o grandfather. He is 67 years old. Tá? Ele tem 67 anos de idade. Paulo is my father. Então, o father é Paulo. Quem é o father? Procura aí. He is a doctor. Ele é um médico. Karen is my mother. Então, a mother de Pedro é Karen. O father é Paulo. O grandfather dele é Alberto. E a grandmother, cadê a grandmother? É Sarah. Continuando aqui, né? O pai é um médico. Carrie is my mother. She's a teacher. Ela é uma professora, né? A mother de Pedro é Carrie e ela é uma teacher, professora. Gabriel is my brother and Barbara is my sister. Então a sister dele é Bárbara e o brother é Gabriel. They are students. Eles são estudantes. My father has a sister. Meu pai tem uma irmã. She is my Aunt Julia. Ela é minha Aunt Julia. Quem é a Aunt? A Aunt Julia, né? Qual dessas aqui é a Aunt Julia? Então, que membro da família é Aunt? Aunt, no caso aqui de Pedro, é a irmã do pai dele, né? Aqui, ó. My father has a sister. Meu pai tem uma irmã. She is my Aunt Julia. Continuando. Her husband is my Uncle Daniel. O esposo dela quem? Julia is my Uncle Daniel. É meu Uncle Daniel. Então, Daniel e Julia são casados, né? Um é a aunt e o outro é o uncle. De quem? De Pedro. Continuando. Camila is my baby cousin. Camila is my baby cousin.
Camila é meu baby cousin. Que membro da família é o cousin? Preste atenção. E está falando de baby, né? Baby é uma palavra bem conhecida. Quem é o baby aqui da família? E tem Arthur and Elisa are my cousins too. Arthur e Elisa são meus cousins também. Então, quem são os cousins de Pedro, né? De Pedro. E para terminar, I love my family. Eu amo a minha família. Então, aqui está a árvore genealógica de Pedro. Então, você vai colocar o nome de cada membro da família aqui. O nome deles. Vamos para a próxima atividade. Nós temos que let's remember. Vamos lembrar. Siga o exemplo e escreva as frases usando as palavras sugeridas. Então, quais são as palavras sugeridas aqui? São essas que estão entre parênteses, que são as palavras sugeridas. Então, nós temos um modelo aqui, um exemplo. Paulo is Anna's father. Paulo é o pai de Ana. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Então, Paulo is Anna's father. Paulo é o pai de Ana. Então, a palavra sugerida aqui é daughter, a palavra que você vai criar uma nova frase. Então, se Paulo é o pai de Ana, Ana é a filha de Paulo. Então, Anna is Paula's daughter, porque daughter é filha. Anna is Paula's daughter. Ana é a filha de Paulo. Então, a mesma coisa você vai fazer nas outras. Eu vou dar 2 exemplos aqui para você seguir esse exemplo também, né? Então, eu tenho Lucy is Bill's mother. Lucy is Bill's mother. Lucy é a mãe de Bill. Se Lucy é a mãe de Bill, Bill é o filho de Lucy. Então, eu digo o quê? Bill... Opa, só um minutinho aqui. Eu digo Bill is Lucy's son. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que Bill é filho de Lucy. Então, se Lucy é a mãe de Bill, Bill é filho de Lucy. A palavra sugerida foi son. Então, eu usei essa palavra son para dizer que Bill é filho de Lucy. Certo? Então, aqui embaixo, eu vou dar outro exemplo. Nós temos aqui, ó. Mike and Susan are Roger's parents. Mike and Susan are Roger's parents. Então, Mike e Susan são os pais de Roger. Então, como é que eu digo isso? Como é que eu faço isso? Usando as palavras father e mother. Então, se os pais de Roger é Mike e Susan, logo Mike é o pai dele e Susan é a mãe dele. Então, como é que eu escrevo isso? Então, eu digo Mike is Roger's father. O que eu estou dizendo aqui? Mike is Roger's father. Mike é o pai de Rogers. And e Susan com S, Susan is Roger's. Opa, deixa eu só trocar ali. Roger's mother. Então, o que eu disse? Susan is Roger's mother. Susan é a mãe de Rogers. Então, eu usei father e mother. Deixa eu voltar aqui a mãozinha. Eu escolhi, né? Eu usei, na verdade, father e mother para dizer que Mike é o pai de Roger e Susan é a mãe de Roger. Mike is Roger's father and Susan is Roger's mother. Ok? Então, você vai sempre usar essas palavras que estão entre parênteses para formar uma nova frase, seguindo esse exemplo aqui e os 2 exemplos que eu dei, para fazer a letra B, a letra C e a letra E. E no final, nós temos encontre as palavras no diagrama e forme pares. Então, você vai formar pares, né? Brother é irmão. Como é que é irmã?
Aí procura o nome irmã aqui e coloca aqui. Husband é esposo. Procura a palavra esposa aqui e escreve aqui. Você tem que procurar primeiro aqui, por quê? Porque você vai circular antes de você colocar aqui, né? Aunt é tia. Como é que é tio? Aí procura o nome tio aqui, circula e escreve aqui. Grandmother é avó. Como é que é avô? Procura aqui, circula e escreve aqui. E letra E, son é filho. Como é que é filha? Procura o nome filha aqui, circula e escreve aqui. Bom, são essas duas atividades, essas duas páginas que você tem para responder. Próxima semana nós começamos um novo assunto. Até lá, bye!